Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 25 de junho. Véspera da partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que é muito importante a gente vencer justamente por conta do último resultado. O Botafogo perdeu 2 posições e caso não consiga sair com a vitória diante da equipe de Bragança Paulista, podemos deixar o G4. Naturalmente, jogando no Newton Santos, todos nós esperamos uma boa performance, uma vitória, para a gente poder seguir nesse pelotão de elite. Mas o Botafogo vai ter problemas. Júnior Santos, por exemplo, passou por exame de imagem e não vai enfrentar o Bragantino. Será que inclusive enfrenta o Vasco no fim de semana? A gente precisa saber qual foi o resultado desse exame de imagem, né? Outro ponto que eu quero destacar aqui é a situação do Alan. Você sabe que ele tem pré-contrato com o Botafogo. Ontem, vários perfis vascaínos falaram pra caramba de que o jogador se arrependeu, que isso, que aquilo. Mas olha só, hoje, o Lucas Pedrosa, ele mesmo, que falou tanto sobre o Marlon Freitas, pois é, ele deu uma declaração no SBT Esportes Rio dizendo que o Alan nunca cogitou a possibilidade de simplesmente desfazer vínculo com o Botafogo, até porque a multa, segundo a Rádio Itatiaia, é de 14 milhões de dólares, 75 milhões de reais. Quero destacar ainda, Fogão, a base do Botafogo. Olha, Brasileirão Sub-20, Botafogo e Atlético Paranaense lá no CT do Caju. Tomamos uma sapatada de 6-1. A gente vai conversar sobre isso porque a base do Botafogo tem um longo caminho a percorrer para que a gente possa realmente começar a revelar talentos e ter uma base competitiva. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. Nós estamos buscando os 48.300, estamos a 25 inscritos desse objetivo. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se, porque certamente vai fazer uma baita diferença. Deixa o seu like, inscreva-se e se quiser fortalecer para além do seu like e da sua inscrição, você tem aqui abaixo do vídeo o botão Valeu e também o botão Seja Membro. São formas aí que você tem de contribuir com o nosso trabalho. Fora claro, o Pix, falafogão@gmail.com. E olha só, 22h05, eu e Ricardo Zambuja estaremos aqui para poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre essa situação do Alan. Não tem novidades especificamente, tá? Mas eu queria trazer essa declaração do Pedrosa, porque na época do Marlon Freitas ele ficou insistindo que o Marlon queria porque queria jogar no Botafogo. Agora com o Alan, a postura foi diferente. Ele trouxe a seguinte informação no SBT Esportes Rio. Abre aspas. Alan nunca quis se indispor com o Botafogo. Em nenhum momento ele fez algum movimento para forçar a quebra de contrato com o Botafogo. Muito pelo contrário, entende que firmou um compromisso que tem um nome a zelar e que nesse momento só pensaria em ir para o Vasco caso o Vasco tivesse grana para pagar a multa. O Alan não pensa em forçar esse movimento por respeito ao Botafogo. O Vasco não tem dinheiro para pagar a multa do Alan. Fora isso, Fogão, fora essa declaração aqui do Lucas Pedrosa, o Textor mais cedo ele também comentou isso com o Matheus Medeiros, dizendo que são rumores falsos, que ele não vai a lugar algum. Ou seja, o Alan, que tem contrato com o Awada até 30 de junho, fim desse mês, portanto, a partir do dia 1º é jogador do Botafogo, conforme todo mundo já sabia. O papel que certos perfis que cobrem o Vasco acabaram realizando é lamentável. O modus operandi foi o mesmo na época do Marlon Freitas. Meio que tenta plantar o caos, tenta forçar uma situação, de repente para criar um clima insustentável, e aí a torcida botafoguense, caso caísse, caso mordesse a isca, chegasse e ficasse tão irritada que ficaria inviável a continuidade do jogador, no caso do Marlon, e de repente a própria chegada do Alan. Mas o botafoguense não vai cair nessa. E se você, eventualmente, começou a cogitar, pô, esses caras, será que estão falando a verdade? Relaxa, existe um pré-contrato. Se esse pré-contrato for quebrado, o Botafogo vai ganhar uma grana violenta. Então, tipo assim, o Botafogo não tem como sair perdendo nessa história. Fica tranquilo, dia 1º de julho vem aí e a gente vai ter o jogador. Não sendo assim, vai ter uma bela grana entrando nos cofres da SAF Alvinegra. Mas o próprio John Textor já deixou claro, rumores falsos. Então, vamos em frente. Outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, é a base do Botafogo, né? Olha, a gente sabe que a base do Botafogo, ela não tem a melhor infraestrutura, até que melhorou, né?
A gente tem que ser realista, até que melhorou perto do que era, mas a gente está muito longe de ainda ter, de ter em algum momento uma base que realmente seja forte. E não é nem só questão de você trocar corpo técnico, corpo administrativo, porque o Botafogo fez uma ampla reformulação agora em relação a isso, né? Vários profissionais saíram e outros tantos vão chegar. Nós temos um novo diretor da base, nós temos um coordenador de captação, que é o Cubrevícios. Então a gente tem ali algumas situações onde o Botafogo realmente identificou, olha, do jeito que tá, não dá. O próprio Tair Arruda chegou a comentar recentemente, você sabe disso, que a base do Botafogo era muito assistencialista. Vários atletas tinham seus vínculos renovados, mas para ajudar o jogador, né, e a família do que, olha, esse garoto aqui tem um grande talento e tal, não sei o quê. E a gente sofre isso na prática. No Brasileiro Sub-20, por exemplo, agora há pouco, a partida começou às 15 horas, no momento que eu gravo esse vídeo, 5h03, então acabou agorinha o jogo. 6-1 Atlético Paranaense, lá em Curitiba. 6-1. E o Botafogo no Brasileirão Sub-20 tá na 18ª colocação. Assim, posição horrorosa. Talentos ali, difícil extrair alguma coisa. Então, assim, a gente está numa situação em relação à nossa base que é bem difícil, é bem complicada. E o caminho que a gente vai ter que percorrer para melhorar isso aí é longo, tá? Bastante, assim. Não é pouca coisa, não. Você tem que melhorar a estrutura, você tem que ter uma capacidade de captação de talentos e retenção desses talentos muito boa. Você precisa reformular, de modo geral, tudo ali que está sendo feito. Porque, caso contrário, a gente não vai sair do lugar nesse quesito. E para o futuro do Botafogo, o grande pulo do gato é justamente a gente ter uma base forte que revele grandes jogadores, porque isso ajuda a alimentar a equipe profissional e também aquele faz-me rir, aquele cascalho que vai fazer toda a diferença no projeto, né? A gente sabe que é bacana pra caramba o Grupo Eagle, ele chegar e contratar um jogador, botar no Botafogo, mas o Botafogo também tem que ter a capacidade ao longo do tempo de ser autossustentável, de fazer muito dinheiro com TV, com venda de jogador, com produto, mas enfim, com tudo, né, que envolve aí um time de futebol. E a nossa base tem que ser um elemento a ser muito bem trabalhado. Teve reunião recente agora, né, com o prefeito Eduardo Paes, Tair Arruda, do Césio Melo, conversando com o prefeito do Rio de Janeiro para ver aquela questão lá do terreno, né, e tudo mais. Também a questão do Nilton Santos, porque vai ter que incluir a SAF na licitação, enfim, no contrato, né, porque é da Companhia Botafogo, não é da SAF Botafogo. Então, uma série de questões estão sendo avaliadas e eu espero de verdade que com o passar do tempo a gente possa ter uma base forte de fato. Não apenas um slogan bonitinho, mas base forte de fato. Esse é o slogan que eu espero que aconteça daqui a um tempo. Agora, Fogão, sobre a partida de amanhã, Botafogo e Red Bull Bragantino, um jogo que vai ser certamente muito pegado, muito disputado, e o Botafogo está com uma série de desfalques para esse confronto. Tem as suspensões do Gregory, do Romero, do Barbosa, tem também a ausência do Júnior Santos, saiu de muleta do confronto contra o Criciúma, passou por exame de imagem, tudo indica que não vai ser presença nessa partida, e também é dúvida até para o Clássico, eu diria, talvez até mais, eu espero que não, porque a gente tem que saber qual foi o resultado desse exame, né? Qual é o prazo aí previsto para o retorno do Júnior Santos. A gente vai ter uma dificuldade ali, ou melhor, o Arthur Jorge vai ter uma dificuldade para poder escalar a equipe do Botafogo. O setor ofensivo está bem prejudicado, a gente vai ter ali Eduardo, Luiz Henrique, Diego Hernandes e Tiquinho Soares. É o que a gente vai ter. Fora isso, você vai ter o Yarlen e o Fabiano. Não tem muito mais do que isso. Então o Arthur Jorge ele pode mandar a campo, e acredito ele possa mandar a campo, imaginando o 4-4-2, ele vai colocar o John, o Damian, Alter Bastos, eu iria de Marçal, porque o Cuiabano também está precisando de um joguinho ali fora para poder realmente recuperar. O Cuiabano sentiu essa sequência que ele teve de jogos no Botafogo, essa oportunidade. Né? Jogou algumas partidas muito bem e tal, mas fisicamente ainda precisa evoluir nesse quesito. Aí no meio de campo você teria Danilo e Marlon, o Tietchan caindo pela esquerda, dá para imaginar que ele vai fazer isso. Na direita, Luiz Henrique. Lá adiante você vai ter o Eduardo e o Tiquinho Soares. Eduardo, claro, fazendo uma função de um cara com mais liberdade e tal, é o que dá pra gente esperar.
Eu iria do 4-2-3-1, já falei isso aqui em outros conteúdos do canal. Acho que o 4-2-3-1 nesse momento seria realmente muito útil. O Luiz Henrique efetivamente como um ponta agudo, dando amplitude. O Damian Soares pode segurar um pouquinho mais para fazer o balanço defensivo. Lá do lado esquerdo, se você for com o Tietê, ele fez isso em outras ocasiões, se ele mantiver essa ideia, aí você poderia ter de repente o Hugo na lateral em vez do Marçal. Pô, Vitor, mas por que o Hugo? Porque o Hugo ataca mais, né? Só que aí tem um detalhe, aí é o grande X da questão. Se você coloca o Hugo, você tem que pensar em dar um suporte gigante ali, porque vai ter o Elinho na ponta direita do Red Bull Bragantino. O Marçal, em tese, defensivamente falando, ele é melhor do que o Hugo, mas tá muito tempo sem jogar. É uma dor de cabeça, é um quebra-cabeça de verdade que o Arthur Jorge vai ter que montar, mas não tem jeito, né? A função dele é essa, então ele tem que pensar nas alternativas. O grande X da questão para essa partida de quarta-feira é que a gente vai ter que buscar o resultado com o time que começar o jogo. Porque se depender de alterações, né, jogadores vindo do banco de reservas, para a gente conseguir alguma coisa, fica complicado. Se ele entrar em campo com essa equipe que eu acabei de falar, você vai ter no banco para o setor ofensivo Diego Hernandes e Arlen Fabiano, só. De resto, você vai ter ali o Cauê, o Patrick de Paula, Hugo, né? Cuiabano, de repente, também vai ser relacionado. O Matheus Ponte. Pablo, de repente, sendo relacionado. Vamos combinar? O banco vai estar feio pra caramba, né? O banco vai estar feio. Esses desfalques todos que a gente tem acabam prejudicando demais. Mas é Campeonato Brasileiro e você tem que se virar desse jeito. Perdemos para o Criciúma e não podemos pensar em tropeçar diante da equipe do Red Bull Bragantino. No Nilton Santos, tem que ser mais uma vez vitória. E diga-se, contra a equipe de Bragança Paulista, nas 3 vezes, desde 2022, quando a gente virou SAF, que a gente enfrentou o Red Bull Bragantino no Nilton Santos, 3 vitórias, 2 por 2-1, 1 por 2-0. Que a gente possa colocar outro 2-0 aí, que a gente vai ficar com 2 placares iguais, né? 2-1 e 2-0. Nas 4 partidas a gente sai com 4 vitórias. Tomara para a gente poder manter esse G4. Lembrando que o Red Bull Bragantino tem 18 pontos, tá? 2 pontos atrás da gente, então é o famoso jogo dos 6 pontos. Que seja a vitória do Glorioso. Fogão, como é que tá a sua confiança para amanhã? Todos esses desfalques geram aquela dor de cabeça, mas eu quero saber, tá confiante? Acredita na vitória? E outra coisa, sobre a base do Botafogo, olha, vamos ter trabalho pela frente, hein? Vou te contar. Mas faz parte do processo e do projeto. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E olha, daqui a pouquinho, 10h05 da noite, esteja aqui para a gente poder trocar aquela ideia com a galera do chat, falando sobre o Botafogo, o mercado da bola, o jogo de amanhã, tem muita coisa legal. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.